Abrir a sala. Vou Pro, rapidinho. Você projetar. pode pôr meu nome na lista de chamada, que eu não tenho um aplicativo, daí não vai. Posso sim. Se mais alguém tiver dificuldade, pode falar já, tá bom? Júlia. Mais alguém tem dificuldade? Pode falar que eu coloco rapidinho. Pro, coloca pra mim também, é segundo C, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Certinho. Bom, se mais alguém não conseguir, eu vou colocando. Oi, meu Coloca bem. pra mim também, por favor. Quem tá falando? Peraí que eu ainda não vi. Ela, do segundo C. Tá. Pronto. Bom, se mais alguém não conseguir colocar, é só colocar o nome aqui no chat, que daí depois eu acrescento. Ou algum amigo coloca, tranquilo, tá bom? É mais para a gente ter o controle de quantos alunos estão frequentando, quem está frequentando, para ganhar aquele pontinho a mais de participação. Vamos lá, turminha. Então, olha só, hoje eu coloquei aqui na aulinha de vocês, lá na nossa sala de aula, no Class, que o tema da nossa aula hoje é engenharia genética e clonagem. É bastante coisa, tá? Então, vamos fazer com calma, eu vou abordar os tópicos mais importantes, e se vocês não entenderem qualquer coisa, vocês podem me perguntar, tá? Então, a gente vai começar a ver, né, alguns tópicos de biotecnologia, e eu separei hoje engenharia genética, que na verdade engloba tudo que a gente vai ver, clonagem, e eu esqueci de colocar aqui teste de DNA, que é bem importante também. Quais são as nossas habilidades hoje? Então, relacionar as técnicas usadas em biotecnologia aos principais conceitos de genética e biologia molecular. Então, a gente estava vendo genética e biologia molecular, né, que é a molécula de DNA, e a gente vai relacionar hoje, então, com biotecnologia, o que a gente aprendeu. Reconhecer as aplicações da engenharia genética na medicina, entre elas na terapia gênica. Então, a gente vai falar bem rapidamente sobre isso. Reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação da paternidade, na investigação criminal e na identificação de indivíduos. Olha que legal, então a gente viu um pouquinho de teste de DNA e identificar o que é um clone. E daí eu coloquei aqui como sugestão para vocês 3 sites que eu acho que são bem legais, os textos são bem fáceis, são sites escolares, para vocês lerem, para vocês olharem as figuras, e entender um pouquinho aí, uma parte bem introdutória de cada um de um pouquinho do que a gente vai ver hoje, certo? Então vamos começar com esse daqui, que é um texto sobre biotecnologia. Então, quando a gente fala em biotecnologia, né, a gente fala do quê? Que é a nossa área de estudo agora no finalzinho do ano. Então, exatamente o uso de ferramentas tecnológicas dentro da biologia. Então, quando a gente fala em biotecnologia, a gente pode falar em quê? Em vários locais dentro da biologia. E daí eles até separam aqui nesse texto que eu achei muito interessante, a biotecnologia verde, que é aplicada na agricultura. Olha lá, plantas geneticamente modificadas, a gente vai ver um pouquinho dos transgênicos. Biotecnologia vermelha, que é utilizada na saúde para o quê? Principalmente tratamentos e remédios, né? O desenvolvimento disso, desenvolvimento das vacinas, utiliza da biotecnologia. Biotecnologia azul, que é empregada, então, em recursos biológicos marinhos. Né? Então, o pessoal está procurando aí moléculas de algas para tratamento de doenças, olha lá, ligada à saúde também. Biotecnologia branca, que é nos procedimentos industriais, né? Que é, então, olha lá, inclusive na criação de substâncias que liberam menos poluentes para a natureza. Então, tudo que está ligado ali à biotecnologia dentro da indústria, a gente vai chamar de biotecnologia branca. E biotecnologia laranja, que é no campo de informação, conteúdos educacionais e tudo mais. Então, biotecnologia é isso, tá? É o emprego, então, de ferramentas, né, tecnológicas, mais modernas, no uso, então,
de bio, de origem da vida, né, de ferramentas que envolvem de alguma forma aí mecanismos vivos, de origem viva. Seria isso, ok? Tá, então, daí tem um outro termo que é a engenharia genética. Então, olha só que legal. Eu ainda acho que engenharia genética futuramente vai se tornar um curso de graduação, porque eu tenho visto essa área crescer e crescer muito. Ela está dentro da biologia, mas está crescendo tanto que eu ainda acho que vai virar uma engenharia de fato, como engenharia civil, engenharia mecânica, né? Engenharia genética, tem tudo para crescer aí. Então, o que que é? São técnicas que manipulam os genes. É isso. Eu vou estudar uma série de técnicas que vai manipular os genes, vai manipular o quê? O DNA. Então, olha só, isso começou mais ou menos a partir dos anos 70 e tem crescido cada vez mais em várias áreas, né? Não só na área da saúde, mas na área da agricultura, na área da pecuária. Então, aqui, clonagem, que é uma técnica de engenharia genética que a gente vai ver na aula de hoje. Então, não vou entrar muito em detalhe, que eu tenho uma aulinha sobre isso aqui. Tem também a manipulação de células troncos, que é uma área, né, aí bem questionável, bem que causa bastante polêmica, isso, a palavra era polêmico, que eu queria usar, né, porque tem gente que defende, tem gente que não defende, mas é uma área muito promissora aí para a cura de várias doenças. A gente vai falar um pouquinho sobre as células troncos na aula que vem, tá, como terapia gênica. Daí tem os transgênicos, que também é muito polêmico, né, eu tenho uma opinião sobre isso formada já, a gente pode até discutir um pouquinho na aula que vem também, que a gente vai falar sobre os transgênicos. Daí aqui ele fala um pouquinho sobre o projeto Genoma. O que que é o genoma? Então, quando a gente fala em genoma, a gente fala em identificar e mapear todos os genes de uma espécie. Então, por exemplo, o genoma humano, eu identifiquei e eu mapeei todos os genes da espécie humana. Então, eu sei para que serve cada pedacinho do DNA do ser humano. E isso facilita muito, por quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma determinada doença, vamos supor aqui, vou chutar, tá bom, gente? Eu tenho lá o câncer de mama. Vamos supor que eu sei qual é o gene que vai levar futuramente à produção de câncer de mama, porque o câncer de mama ele é extremamente hereditário, né? Então isso vai passando de mãe para filha, né? E de mãe para filho também. E daí, se esse filho vier a ter uma filha, pode ser que ela nasça com esse gene. Então, vamos supor que eu sei exatamente o gene que tem, e provavelmente a gente sabe porque a gente tem o genoma humano. Então, eu posso conseguir, de alguma forma, manipular esse gene dentro do laboratório, mudando ele, fazendo testes com ele, para que esse câncer não se desenvolva, para que esse câncer seja menos agressivo. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter o genoma da espécie. Tá? Então, no caso da espécie humana, a gente tem. E provavelmente tem gente trabalhando com essas manipulações para poder diminuir aí a agressividade de doenças ou até mesmo eliminar as doenças. Ok? Tem um filme muito legal que eu sempre passo quando eu vou trabalhar essa parte de engenharia genética, que se chama Gataca. Aqui até mostrar para vocês. Vocês estão vendo o meu computador na tela? Então, né? Sim. Ó, esse filme aqui, pessoal, é um filme super antigo, Gataca, tá vendo? A Experiência Genética. É um filme antigo, olha lá, de 97, vocês não eram nem nascidos. E é um filme que ele fala, assim, de uma forma muito futurista, o que pode vir a acontecer com a nossa humanidade se a gente começar a manipular os nossos genes. Então, eu acho esse filme muito legal. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem assistir, gostarem de ficção científica, eu recomendo, tá bom? O filme Gataca, a Experiência Genética, ela é bem legal. E daí, para quem, né,
teve aula, prestou atenção aí nas aulas, se vocês perceberem, o nome gataca são as letras do nosso código genético. Guanina, adenina, timina, adenina, citosina, adenina. Tá? Então, faz referência ao nosso código genético, por isso que gataca. Ok? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre teste de DNA, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Então, o que é um teste de DNA? Para que a gente usa o teste de DNA? A gente utiliza o teste de DNA, então, para fazer o reconhecimento dos indivíduos, não é isso que a gente faz? Então, a gente fala muito em teste de DNA para fins o quê? De reconhecer a paternidade de uma criança, né? Aqui, então, se vocês quiserem conferir depois esse textinho aqui falando também sobre teste de DNA. Então, geralmente a gente faz o teste de DNA para fazer o quê? Para reconhecer o indivíduo. Então, por exemplo, a gente sabe que o indivíduo, ele é metade, tem um teste de DNA aqui, ó. Ele é metade do pai e metade da mãe, certo? Então, os genes dele, o DNA dele, eu tenho que encontrar ou na mãe ou no pai. Então, é a partir, então, dessa comparação, ó, todas essas bandinhas aqui são fragmentos de DNA. Então, é a partir dessa comparação das bandas que eu consigo ver, então, se aquele indivíduo é filho de um e filho do outro, através dessa comparação do DNA. Ok? Vamos ver se aqui na minha aula tem um teste de DNA. Cadê minha aula? Perdi. Eu acho que eu não coloquei um teste de DNA aqui. Ah, coloquei sim. Então, olha aqui, pessoal. Isso daqui é um teste de DNA mais simples, é claro, né? Porque a gente vai fazer esse teste de DNA a olho, para vocês, então, conseguirem entender como que é feito em proporção muito maior, que daí é uma máquina que vai interpretar para a gente. Então, a gente faz a extração do DNA, a gente utiliza o que a gente chama de primers para cortar esse DNA em partes específicas e analisar essas partes específicas. E daí, para visualizar esses fragmentos, a gente utiliza, então, o gel de eletroforese, que é o que? É a utilização da energia elétrica. Então, o DNA, ele tem carga positiva. Então, quando a gente coloca ele nessa cuba, que tem um polo positivo e um polo negativo, o DNA, ele vai correr para onde? Para o polo oposto, né? Porque isso é químico, né? Negativo vai para o positivo e positivo vai para o negativo. Então, daí a gente consegue, então, ver esses fragmentos aqui de acordo com o tamanho deles. Então, olha só, eu tenho aqui a mãe da criança, eu consegui ver lá o DNA dela, cada pedaço, todas essas bandas pretas aqui é o DNA da mãe. Eu tenho a criança, que tá aqui com as bandinhas também, que ela tem no DNA, e eu tenho o possível pai A e o possível pai B. O que eu vou fazer para descobrir quem é o pai dessa criança? Eu vou olhar o DNA dessa criança e vou ver se tem na mãe. Se não tiver na mãe, tem que ter obrigatoriamente em quem? No pai. Certo? Então, por exemplo, esse primeiro fragmento tem na mãe. Esse segundo fragmento tem quem? No homem B. Esse terceiro fragmento, na mãe. Esse quarto fragmento. Opa, perdão. Esse quarto fragmento, no homem B. Esse quinto fragmento tem na mãe, aqui, apesar de estar de tamanhos diferentes, tem na mãe. Esse outro fragmento na mãe. E esse último tem no homem B. Então, quem é o pai dessa criança? O homem B. É o cara que doou metade do DNA para essa criança. Entenderam como é fácil? Como é simples? Só que quando a gente faz uma análise de DNA de verdade, a gente vai analisar milhares de fragmentos desse. Então, é impossível a gente conseguir olhar assim como a gente fez agora. Mas uma máquina faz isso para a gente e ela dá a porcentagem que essa criança tem de ser filha ou não, de acordo com os fragmentos de DNA. Ok?
Então, aqui é só mostrando novamente, né, essa cuba que eu te falei, que tem energia, que tem um polo positivo e um polo negativo, que daí os fragmentos de DNA, ó, eles vão, como eles são negativos, eles vão correr para o polo positivo. E daí vai acontecer a migração dos fragmentos de DNA. E daí os fragmentos grandes migram menos, os fragmentos médios migram um pouco mais, e os fragmentos pequenos migram mais ainda. Porque eles são mais leves, né? Então eles conseguem migrar. E a gente consegue observar isso. E tem novamente aqui um teste de DNA, seguindo a mesma lógica. Eu tenho a criança, eu tenho a mãe. Eu vou encontrar o pai dessa criança fazendo essa comparação. Eu olho a criança e vejo quem tem os fragmentos de DNA dela, ó. Então, aqui o pai 1 já doou um fragmento. Aqui, os dois, né? Tem nos dois. Inclusive na mãe também. Aqui tem só na mãe. Aqui tem no pai 1. Aqui no pai 1. E esse último no pai 1. Então, provavelmente, o pai dessa criança é o pai 1. Certinho? E daí, assim, pessoal, eu gosto de fazer essas análises de DNA com vocês porque elas caem em vários vestibulares, ó. Eu até coloquei aqui para vocês, tá vendo? Questõezinhas de vestibular. Não é para vocês responderem essas questões, mas é que quando eu dou essa aula, eu faço essas questõezinhas com o pessoal. Certo? Aqui, esse comecinho, eu coloquei, então, por que o DNA ele é tão importante, né? A gente tem utilizado o DNA para, então, resolver crimes. Então, olha, casos criminais em que a análise de DNA foi usada em 2016, a gente está em 2020, certo? Então, olha só, lá em 2016, 38% dos estupros, eles foram solucionados, certo? Através da análise de DNA. 34% dos homicídios. Então, olha só como ajuda. Imagine nos dias de hoje que essa técnica ela ficou cada vez mais fácil de ser utilizada, né? Mais comum. Teste de paternidade, que é muito comum. Eu acho que provavelmente a gente começou a ouvir sobre teste de DNA com o teste de paternidade. E a gente viu. E esse daqui é só para vocês verem. Então, esse daqui é meu trabalho que eu fiz lá no doutorado. E eu coloquei aqui para reconhecimento das espécies. Então, hoje em dia, a gente consegue reconhecer as espécies através de teste de DNA. Então, por exemplo, há pouco tempo, se eu não me engano, teve um crime ligado ao azeite de oliva. Azeite que a gente usa na comida. E o pessoal estava adulterando. Então, o que eles fizeram? Fizeram um teste de DNA no azeite e perceberam que aquele azeite estava sendo adulterado com outras plantas. Então, olha só como é legal. E daí eu, por exemplo, utilizei em pesquisa. Eu tinha, então, um grupo de plantas e eu queria saber se aquelas plantas se tratava de uma única espécie ou mais espécie. E daí eu fiz esse teste de DNA e eu descobri que aquilo que a gente falava que era uma única espécie é, na verdade, 3 espécies diferentes através de teste de DNA. Então, um teste de DNA um pouco mais elaborado do que aquele que eu mostrei para vocês. Mas através de um teste de DNA, certo? Ok? Sobre a clonagem, turminha, tudo bem por aí? Tá todo mundo prestando atenção? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Então, pessoal, sobre a clonagem, vocês já ouviram falar o que é clone? Sim ou não? Então, clone, pessoal, é o quê? É um indivíduo geneticamente idêntico ao outro indivíduo. É isso. Não tem diferença entre os indivíduos. A clonagem, ela é muito comum em plantas e bactérias. Então, quando eu tenho uma planta e eu tiro um pedaço daquela planta, faço uma muda, estou fazendo um clone. Eu vou ter indivíduos separados, certo? Mas geneticamente iguais. Ok? Então, eu tenho um clone. As bactérias, elas se reproduzem assim.
Elas se multiplicam de forma muito rápida e as bactérias, elas são todas idênticas. Elas são clones. Ai, professora, mas as bactérias se reproduzem só assim? Não, elas não se reproduzem só assim. Mas a grande maioria das vezes é através do processo de clonagem que elas se reproduzem, tá? E daí o primeiro organismo que foi clonado foi uma ovelha, o primeiro mamífero, né? E daí o pessoal colocou o nome dela de Dolly, ela é muito famosa. E eles clonaram então essa ovelha com células somáticas. Eu vou ver aqui se tem um processo de clonagem. Se não tiver, eu vou abrir uma figurinha para vocês. Eu acho que não tem. Vou abrir aqui uma figurinha. Eu perdi minha aula de clonagem, gente. Eu não sei onde eu coloquei. Clonagem. Imagens. Ah, tem aqui, ó, uma imagem bem bonitinha da ovelhinha Dolly mesmo. Que é esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, olha só, como que aconteceu, então, a clonagem? Eles pegaram, então, células mamárias de uma ovelha, que as células, com o seu núcleo, pegaram uma célula, certo? E daí eles pegaram uma segunda ovelha de raças diferentes, tá vendo? Retiraram um óvulo, que é a célula que é o nosso gameta, que é a célula germinativa que pode originar outro ser vivo. Então, pegaram um óvulo, eles removeram o núcleo desse óvulo, aqui, ó, um óvulo sem núcleo, e eles fizeram, então, a fusão entre este óvulo sem núcleo e essa célula. Quando eles fizeram essa fusão no laboratório, tudo controlado, ocorreu a fecundação e essa célula aqui, então, passou a desenvolver um embrião. Então, o embrião, olha lá, com muitas células, foi se desenvolvendo, até surgir uma o quê? Uma quarta ovelha. Na verdade, aqui eles pularam, mas teve uma terceira ovelha aqui, por quê? Porque quando surgiu esse embrião, eles colocaram esse embrião dentro de uma terceira ovelha, que também é de raça diferente. Né? Então, uma terceira ovelha é uma terceira raça. E daí teve todo o desenvolvimento. Aqui, na verdade tá aqui, barriga de aluguel. Tá vendo? Então, teve uma terceira ovelha que foi barriga de aluguel. E daí nasceu dessa terceira ovelha uma ovelha que eles chamaram de Dolly, que é uma ovelha geneticamente idêntica a essa primeira ovelha. E daí fica a dúvida para vocês agora que viu todo esse processo. Por que que a ovelha que nasceu aqui não é idêntica à mãe que gerou, não é idêntica a essa mãe também que doou o óvulo, e sim a essa mãe que doou a célula mamária? Poderia ser qualquer outra célula, tá bom? Mas enfim, foi da região mamária. O que que vocês acham que essa daqui doou para essa quarta ovelha aqui, que ela nasceu geneticamente idêntica? Alguém gostaria de responder? O que que vocês acham? Qual foi o processo aí? O que que essa daqui doou que as outras não doaram? Não seria o núcleo? O núcleo, é isso mesmo. E o que que tem nesse núcleo que a gente estudou, que a gente viu? O DNA. É isso mesmo. Então, essa quarta ovelha aqui é geneticamente idêntica porque... Opa, perdão, gente. Porque foi ela que recebeu quem? O DNA. Tá bom? Foi ela que doou o DNA. Então, ela vai ser geneticamente quem doou o DNA. Então, clonagem é isso. Clonagem, então, o pessoal consegue fazer hoje em dia muito isso, né? A gente tem aí clonagem de bois, né? Porque são animais muito caros e daí animais muito bom para reprodução, então eles fazem clonagem daquele animal. Ou a gente tem plantas que são plantas muito boas e daí a gente faz clonagem daquelas plantas para elas serem todas iguais. E a gente tem utilizado muito desse processo para aumentar a nossa produção ou a gente ter coisas mais de melhor qualidade, quando a gente encontra uma qualidade muito boa aí para a produção de algo,
certo? Mas não é ainda permitido clonar seres humanos, e é por uma questão ética, né? Como que a gente vai clonar um indivíduo que já existe? Ah, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu falei que isso acontece de forma natural em plantas e em bactérias. Vocês acham que isso pode acontecer de forma natural em outros organismos? O que vocês acham? Alguém? Alguém? Não? Isso pode acontecer de forma natural na espécie humana. Por exemplo, os gêmeos idênticos são clones naturais são clones naturais. Eu ia falar que são clones naturais da natureza, mas ia ficar muito redundante, né? São clones naturais, né? Então, teve lá a união do espermatozoide com o óvulo e por algum mecanismo aquilo produz dois embriões de uma vez só. E daí a gente tem o que a gente chama de gêmeos idênticos, tá? Univitelinos. São os gêmeos idênticos. E eles são clones, são geneticamente idênticos. Tanto que eu não sei se foi na sala de vocês que eu comentei que há pouco tempo teve um caso, que foi um caso que eu achei bastante triste, se não fosse um tanto quanto cômico. De uma moça que engravidou e ela não sabia quem era o pai, se era o namorado ou se era o irmão gêmeo dela, o irmão gêmeo dele. E ela pediu teste de DNA, e na hora do teste de DNA, como eles eram gêmeos idênticos, não foi possível a conclusão. Nenhum dos dois queriam assumir quem era o pai, provavelmente o irmão enganou ela, né? Acabou enganando. Nenhum dos dois negava que era pai, e daí o juiz que estava analisando a causa, ele deu paternidade dupla. Então, como a gente não conseguiu descobrir quem era o pai, pelo teste de DNA, porque eles são gêmeos idênticos, o juiz deu paternidade dupla para a criança. Então, para vocês verem que, de fato, o DNA dos dois é exatamente idêntico. Certinho, turminha? Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram assinar nossa lista? Vou mandar o link de novo aí no chat. E vocês, eu sempre perco vocês. Alguém não conseguiu assinar? Tem aquele pontinho extra de participação. Tá, vou assinar para você então, Matheus. Matheus, você é segundo C, né? Né? Matheus é segundo C, gente? Sim. Isso. Certinho. Então, pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vocês estão dispensados. E daí, só para finalizar, semana que vem a gente vai estudar mais um pouco, então, dos processos de biotecnologia e engenharia. E daí a gente vai ter um formulário com a aula de hoje, com a aula da semana que vem. Eu só não lembro ao certo se o formulário já vai ser semana que vem ou na outra semana, tá bom? Mas daí a gente vai ter um formulário, então por isso que é importante tanto assistir a aula de hoje, quanto a aula da semana que vem para poder responder o questionário de forma mais tranquila, ok? Então é isso, meus amores. Muito obrigada pela participação, um grande beijo, bom final de semana, tô com saudade de vocês e até mais. Tchau, Patrícia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, gente. Tchau, que você